Irmãos, quero aqui de pronto denunciar, fazer uma denúncia gravíssima contra as igrejas sabatistas, seja ela a igreja judaica ou ainda seja ela a igreja adventista, porque todas elas permanecem em pecado porque são transgressores ou transgressoras da lei e do sábado da criação. Ou seja, quero aqui de pronto fazer uma denúncia gravíssima a estas instituições religiosas, em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo inteiro, porque elas são guias cegos que estão conduzindo a humanidade inteira, a população mundial, estão conduzindo a maldição e a condenação eterna do lago de fogo, do esquecimento eterno, porque ensinam errado, dizendo que hoje, dia 2 de outubro de 2021, é o sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, quando não é. Então, isso não é só crime, mas também é pecado, né? Por quê? Porque todo aquele que ensina errado a si e ao próximo, todo aquele que ensina errado é réu de juízo confesso. Já não há mais perdão, arrependimento ou salvação para todo aquele que ensina errado, né? Porque o falso mestre, o falso pastor, o falso profeta, o anticristo, o seu intuito é, através do ensino errado, né, é dar continuidade à extorsão, à distração, à extorsão, né, da palavra da verdade do Senhor para a glória e a mentira dos homens. Portanto, por esta razão ou motivo, venho de pronto, né, diante a justiça da terra ou dos homens, fazer uma denúncia gravíssima, principalmente às igrejas sabatistas, a igreja judaica, porque da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, né, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, foi que surgiu todo esse ensino e o aprendizado errado. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação da mentira e do engano sobre toda a terra. E a igreja adventista do 7º dia de Satanás, porque pratica das mesmas abominações da igreja judaica, né? Essas igrejas sabatistas, seja ela a judaica ou a igreja adventista, elas permanecem em pecado porque são transgressoras da lei e do sábado da criação. Por exemplo, hoje, dia 2 de outubro, né, de 2021, não é o sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Então, essas igrejas demoníacas, né? Essas igrejas diabólicas, idólatras, satânicas e corruptas, elas permanecem praticando o ensino e o aprendizado errado. E assim, a população manauara, o povo de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro, permanecem sendo conduzidos, né, por esta igreja do diabo e de Satanás, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações de toda a terra, que certamente foi e permanece sendo a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, porque este sábado, este falso sábado do dia de hoje, diga-se dia 2 de outubro de 2021, não é o sábado da criação por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Devo lembrar que o sábado por meio de Cristo
não é o sábado por meio do espírito do diabo e de Satanás, através do filho da perdição, do anticristo, né, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, nem hoje, dia 2, nem no dia 9 de outubro, nem no dia 16 de outubro, e nem no dia 23 de outubro, e nem no dia 30 de outubro será o sábado, né? Não será o sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Seja este mês de 30 ou de 29 dias, o mês de outubro terá 31 dias. O mês de outubro tem 31 dias. Já começou errado, né? Por quê? Porque o mês bíblico ou lunar, lunisolar, porque vai de um pôr do sol a outro, né? O mês bíblico ou lunar, ele é ou de 29 ou de 30 dias. Mas o calendário gregoriano, ele tem o mês de outubro. Assim como foi, se eu não me engano, o mês de agosto, né? O mês de agosto, porque o mês de setembro foi de 30 dias. Mas o mês de agosto, né? O mês de agosto de 2021 foi de 31 dias. Não existe calendário bíblico ou lunar com um mês de 31 dias ou 28 dias. Ou é 29 dias ou é 30 dias, né? Se levarmos em conta que não devemos retirar ou acrescentar um tio, uma letra ou um J ou uma vírgula, isso também deveria ocorrer ou acontecer com os números. Se ninguém pode acrescentar ou tirar uma vírgula, um J ou uma letra, né? Uma letra, também não se pode acrescentar ou diminuir um dia do calendário de Deus. Mas nós podemos verificar que no calendário do diabo e de Satanás, seja por meio do calendário gregoriano ou judaico, né, da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, foi acrescentado ou diminuíram um dia. O mês de outubro terá 31 dias. Isso é inadmissível, é uma abominação. O pior de tudo é que toda a terra sabe, né? Toda a terra tem esse conhecimento de que os meses do calendário gregoriano ou judaico da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, o pior de tudo é que a população mundial tem consciência ou conhecimento, né, deste falso sábado, ou ainda do acréscimo de números, né, dos calendários gregoriano ou judaico, e permanecem praticando o errado, praticando a abominação contra a lei, contra o sábado, contra a imutável palavra do Senhor. Por esta razão, assim fala Deus, assim diz o Senhor, por meu intermédio, a todos vós: ninguém será tomado por inocente. Ninguém será tomado por inocente, mas todos haverão de comparecer ao tribunal de Cristo, que haverá de julgar vivos e mortos. E vão comparecer perante o tribunal de Cristo para receber a condenação eterna, porque o pecado está na transgressão da lei. E todos são transgressores da lei, né? Mas a condenação eterna está para todo aquele que não crê em mim, não crê na voz de Deus por meu intermédio, por mim mesmo, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, o sábado do diabo e de Satanás, pelo calendário gregoriano ou judaico da igreja prostituta, caída, divorciada de Deus, esse sábado do diabo e de Satanás, o sábado da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre,
Esse sábado do diabo e de Satanás está ocorrendo no dia de hoje, dia 2 de outubro de 2021, vai ocorrer no dia 9 de outubro, vai ocorrer no dia 16 de outubro, vai ocorrer no dia 23 de outubro, vai ocorrer no dia 30 de outubro, né? Ao passo que o sábado da lua nova, né? Outrora esquecido pela nação pecaminosa de Israel, porque Israel se esqueceu do quarto mandamento. E assim Israel está conduzindo a humanidade inteira, a população mundial, ao caminho da perdição eterna, porque a população mundial também se esqueceu do quarto mandamento. Todos se esqueceram do quarto mandamento, mas estão lembrando, idolatrando e guardando o falso sábado pelo calendário gregoriano ou judaico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre. Mas o sábado da criação, conforme o sábado da lua nova, no dia 6 de outubro, o sábado da criação, conforme o sábado da lua quarto crescente, no dia 12 de outubro, né? O sábado da criação, conforme o sábado da lua cheia, no dia 20 de outubro, né? No dia 20 de outubro, o sábado da criação, conforme o sábado da lua quarto minguante, no dia 28 de outubro, esse sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, ninguém lembra, ninguém guarda, ninguém idolatra. Mas toda a casa de Israel, a nação pecaminosa de Israel, se esqueceu do quarto mandamento e continua seduzindo ou induzindo, continua a casa de Israel, a nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre. Essa igreja maldita do diabo e de Satanás, porque depois que Israel deixou de ser trono de Deus, depois que Jerusalém deixou de ser trono ou o local da congregação dos filhos de Israel, Israel se tornou em trono de Satanás. Depois que Israel deixou de ser sinagoga, ou ainda, depois que Israel deixou de ser igreja de Deus, Israel se tornou em sinagoga de Satanás, em igreja do diabo. Porque é o diabo, o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, é o espírito da corrupção e da idolatria generalizada que está manifesto, encarnado e incorporado em toda a nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, né? Para quem o Senhor deu carta de divórcio para sempre. Portanto, o sábado da criação de Deus, por meu intermédio, né? O sábado da criação de Deus por meio de Cristo Jesus Sião, sinônimo de Cristo Jesus além Emanuel, eu sou o último Adão. Eu sou o último profeta de Deus, portando, carregando comigo mesmo a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para santificar, purificar, preparar e selar na testa, na alma, na mente, na consciência, os servos de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, o sábado de hoje, dia 2, o sábado do dia 9, né, o sábado do dia 16 de outubro, o sábado do dia 23, aliás, o falso sábado, né? O falso sábado do dia 2, dia 9, o falso sábado do dia 16, o falso sábado do dia 23 e do dia 30 de outubro, né? Esse falso sábado é o sinal do diabo e de Satanás por meio deste sinal da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, né? A nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, irmãos, hoje, dia 2 de outubro, é o sábado do Senhor,
né? É o sábado do Senhor e do seu Cristo, hoje, né? Hoje, dia 2 de outubro, né? É o sábado do Senhor e do seu Cristo. Lembre-se, quando o Senhor criou a terra e tudo quanto nela há, né? Tudo o eterno Deus Criador criou, né? A terra e tudo quanto nela há por meio de Cristo. E por meio de Cristo o Senhor deve restaurar, por meio do Messias, do eterno Criador, agora em nossos dias, o Senhor deve restaurar a vinha do Senhor, outrora danhada ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre. Então, se no princípio da criação tudo quanto fez o Senhor o fez por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, o Senhor deve restaurar a vinha do Senhor, fazer nova todas as coisas. Portanto, hoje, dia 2 de outubro, é o sábado do Senhor e do seu Cristo, ou é o sábado do diabo e de Satanás, ou é o sábado do anticristo, por meio do filho da perdição de um povo, ou um reino, um chifre apostasiado ou apóstata, para quem Deus deu eterna carta de divórcio para sempre, conforme Jeremias capítulo 3, ponto de interrogação. O que vocês sabatistas, né? O que vocês, sabatistas, da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, né? Seja esta igreja, a igreja judaica, seja esta igreja, a igreja sabatista, adventista do sétimo dia de Satanás, porque são 7 dias de transgressão à lei e ao sábado do Senhor. Por exemplo, hoje dia 2 de outubro de 2021, as igrejas sabatistas, seja ela a igreja judaica ou a igreja adventista do sétimo dia de Satanás, né? Não só em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo inteiro, hoje estão idolatrando, guardando e lembrando do falso sábado. O falso sábado, né? Do dia de hoje, dia 2, né? Dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro, assim como o falso sábado, né? Que virá no dia 9, ou ainda o falso sábado do dia 16, ou ainda o falso sábado do dia 23 e 30 de outubro, né? Toda a população de Manaus, toda a população manauara, né? Toda a população do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro está adorando o sinal do diabo, o sinal do Satanás, o falso sábado pelo calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta caída e divorciada de Deus para sempre, conforme o Senhor determinou por meio de Jeremias capítulo 3, né? Portanto, o que vocês sabatistas, né, da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, vão fazer ao descobrir que toda a terra ou toda a população mundial está servindo ou adorando ou idolatrando e lembrando do sábado do diabo e de Satanás, o falso sábado, pelo calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel. A igreja prostituta, caída e divorciada de Deus por toda a eternidade? Ponto de interrogação. Ou seja, por que o sábado do calendário gregoriano, porque, o sábado do calendário gregoriano é o sábado do calendário judaico, que não é o sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. O que vocês farão ao saber que todos vós estão adorando, lembrando, guardando ou idolatrando o sinal da besta, o falso sábado, pelo calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, né? Para quem a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus,
porque o Senhor deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. O que ocorrerá ou acontecerá com todo aquele que ensina errado ao próximo, se a imutável ou indivisível palavra revelada do Senhor, por mim mesmo, por meu intermédio, né? O que ocorrerá com todo aquele que ensina errado ao próximo, né? Se a imutável ou indivisível palavra do Senhor afirma dizendo que todo aquele que ensina errado é réu de juízo, confesso, por toda a eternidade? Daí eu pergunto, né? Porque tanto a igreja sabatista judaica quanto a igreja sabatista é adventista do sétimo dia de Satanás, né? Ambas, ou todas as igrejas sabatistas, ensinam que hoje, dia 2, é o sábado do Senhor. Quando a palavra de Deus, a lei do Senhor diz, não mentir, não levantar falso testemunho. Então, para toda a igreja sabatista, ou para todo aquele que ensina que o dia de hoje, assim como os dias anteriores, né, dos sábados do calendário gregoriano ou judaico, da igreja prostituta de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, todas elas ensinam que o sábado gregoriano ou judaico, porque o sábado gregoriano é a mesma desgraça, é a mesma abominação do sábado judaico. Então, todo aquele que ensina errado, né, ao próximo é réu de juízo, confesso. E a todo réu de juízo, confesso, não existe mais arrependimento, salvação ou perdão. Por quê? Porque conscientemente ele vem ensinando errado e assim está conduzindo a eternidade, a maldição e a condenação eterna, está conduzindo aos demais. Por esta razão, não há salvação, arrependimento ou perdão para todo aquele que se fez ou se tornou réu de juízo, confesso. E o réu de juízo, confesso, é todo aquele que ensina errado. E tanto a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, quanto a igreja adventista do sétimo dia de Satanás, essa igreja maldita do diabo e de Satanás, ela também permanece ensinando errado. E a imutável palavra de Deus diz que todo aquele que ensina errado é réu de juízo, confesso. Já não há mais salvação, perdão ou arrependimento. Por quê? A partir do momento, né, que todos se tornaram em réu de juízo, confesso, porque permanecem ensinando errado, já não há mais arrependimento, perdão ou salvação. Mas a condenação eterna ao lago de fogo do inferno eterno que arde com fogo, tormento e enxofre, né? Já está reservada ou preparada para todo aquele que se fez ou se tornou réu de juízo, confesso. Por quê? Porque ensinou errado. E a igreja judaica, né? Porque dos profetas de Jerusalém, ou seja, dos profetas da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Conforme a imutável palavra revelada de Deus por meu intermédio, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade da mentira e do engano sobre toda a terra. Então, a igreja adventista do sétimo dia de Satanás, como todas as demais igrejas, tudo são filhas ou a imagem da igreja judaica. Tudo são filhas ou a imagem, né, da cidade de Jerusalém. A cidade assassina, latrocida, genocida, a cidade assassina e sanguinária dos servos, dos profetas, dos apóstolos e discípulos do Senhor. A igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, a igreja latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, conforme Jeremias 23, 14 e 15,
né, foi que se deu o ensino errado sobre toda a terra. E a igreja adventista do sétimo dia de Satanás, seja em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo inteiro, essa igreja adventista do sétimo dia de Satanás, porque ela ensina errado dizendo que o sábado de hoje, dia 2 de outubro de 2021, é o sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, quando não é. Quando não é. Portanto, eu questiono a todos o que deve acontecer ou o que acontecerá com todo aquele que ensina errado ao próximo, porque todo aquele que ensina errado é réu de juízo, confesso, por toda a eternidade. Ponto de interrogação. Irmãos, vírgula, se tanto o sábado do calendário gregoriano quanto o sábado do calendário judaico te faz ser um transgressor da lei e do sábado da criação, porque toda a população mundial continua pecando contra o Senhor e o seu Cristo, posto que o pecado, né, o pecador ou o pecado está na transgressão da lei. À medida que você fizer cessar a transgressão, à lei e ao sábado, você já não é mais um pecador. Mas toda a humanidade, toda a população mundial, por culpa e consequência da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, porque toda a população mundial está se maravilhando com a falsa doutrina, né, com a doutrina errada, o fundamento religioso errado, a população mundial está se maravilhando. E, portanto, a população mundial, a humanidade inteira, está seguindo, imitando, copiando e pirateando, né? Sendo cúmplice e simpatizante. Semelhante ao GLSBT, né? Um grupo de endemoniados do diabo e de Satanás, porque tem o homossexual, tem a lésbica, tem os simpatizantes e os cúmplices. Então, semelhante ao GLSBT, né, a humanidade inteira está a favor deste Estado terrorista, latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, porque todos vêm seguindo, imitando, copiando e pirateando. Todos são cúmplices e simpatizantes das abominações da grande Babilônia, da nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus por toda a eternidade. Então, o que está ocorrendo com toda a humanidade, a população mundial, é que a população mundial não só está se maravilhando com as falsas doutrinas e os falsos fundamentos geopolítico religioso da nação pecaminosa de Israel, esse Estado latrocida, genocida, assassino e sanguinário dos servos dos profetas de Deus, não só toda a população mundial está seguindo ou se maravilhando com as merdas e as abominações da nação pecaminosa de Israel, mas todos estão seguindo, imitando, copiando, pirateando. Toda a população mundial é cúmplice e simpatizante, né, deste falso sábado ocorrendo em nossos dias, e mais precisamente hoje, dia 2 de outubro de 2021. Né? Portanto, a população mundial, semelhante ao filho da perdição, ao anticristo, ao falso profeta da nação pecaminosa de Israel, né? Todos permanecem em pecado porque são transgressores da lei e do sábado da criação. É o que está ocorrendo no dia de hoje, dia 2 de outubro de 2021. Ou seja, se tanto o sábado do calendário gregoriano quanto o sábado do calendário judaico estão errados, e todos sabem que o calendário gregoriano e judaico está errado. Por esta razão, ninguém será tomado por inocente, porque estão sendo ensinados verdadeiramente
por Deus sobre mim, mas ninguém acredita em mim. Então, se o pecado está na transgressão da lei, e todos são transgressores da lei e do sábado da criação, a condenação eterna está para todo incrédulo em mim. A condenação eterna ao lago de fogo que arde com fogo, enxofre, tormento, né, e esquecimento por toda a eternidade, a condenação eterna já está preparada e reservada a todo aquele que não crê ou não acredita em mim em nossos dias, né? Portanto, se tanto o sábado do calendário gregoriano quanto o sábado do calendário judaico estão errados, por que vocês não fazem o certo ou o correto, né, no tocante à obediência à lei e à imutável palavra de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, os dias de hoje? Ponto de interrogação. Ou seja, se tanto o sábado do calendário gregoriano quanto o sábado do calendário judaico estão errados, né? Por que vocês não fazem o certo ou o correto, que é lembrar e guardar o sábado da criação de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases? Porque o sábado que vocês estão lembrando, idolatrando ou guardando ou ainda idolatrando, não é o sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Portanto, se vocês podem fazer o certo ou o correto, porque não havendo profeta de Deus, o mundo inteiro se perdeu, como se perdeu o filho da perdição da nação pecaminosa de Israel. O mundo inteiro estava sem profetas de Deus. O mundo inteiro estava sem profeta de Deus. E por quê? Porque o último profeta de Deus para a antiga igreja de Israel foi João Batista, né? E o primeiro e último profeta de Deus para a igreja de Cristo em nossos dias é o próprio Cristo. Então o mundo inteiro estava sem a realização, né, sem a realização das profecias do Senhor. E por quê? Porque toda a profecia de Deus se cumpre em mim agora em nossos dias, os dias de hoje, né? Portanto, o mundo inteiro estava sem um único profeta de Deus, né? Porque para a igreja de Deus no passado, a casa de Israel, o último profeta de Deus foi degolado. E de lá para cá, né, só teve o Senhor Jesus Cristo em sua primeira vinda, quando este veio para os seus e foi rejeitado ou desprezado, né? O primeiro e o último profeta de Deus para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo, né, é o próprio Cristo. O primeiro e o último, né, o alfa e o ômega para a sua própria igreja, o meu corpo, a igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias. O primeiro e último profeta de Deus em nossos dias é o próprio Cristo. E por quê? Porque a igreja do Pai no passado não é a igreja do Filho agora em nossos dias. E para a igreja do Pai, o Pai enviou o seu último profeta, o último profeta de Deus para a casa de Israel, para a antiga igreja de Israel, foi João Batista. E todos nós sabemos o que fez a casa de Israel, a nação pecaminosa de Israel, com o último profeta que foi ou fora João Batista. Mataram, degolaram. Então, com a igreja de Cristo, né, somente o próprio Cristo é o primeiro e o último profeta de Deus em nossos dias, portando, carregando consigo mesmo, carregando comigo mesmo a lei de Sião, o selo do Deus vivo para selar, santificar, purificar e preparar esta igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, os dias de hoje. Né? Portanto, saibam, né? Saibam de uma vez por todas, saibam de uma vez por todas que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, substituiu sim a igreja de Israel. Tanto é que Deus destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel. A igreja de Israel, a congregação de Jerusalém ou de Israel ou ainda de Judá,
né? Para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, toda a congregação, toda a igreja de Israel foi destituída para sempre. Senão não haveria o próprio Cristo e, consequentemente, não haveria a sua igreja. A igreja em nossos dias, porém ainda dispersa no Êxodo, ainda dispersa e espalhada sobre toda a terra, a igreja de Cristo não é a igreja do Pai. É pecado, é proibido o filho tomar aquela que foi a esposa, a igreja do Pai. O filho não pode tomar, o filho de Deus em santidade não pode tomar a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Então, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, substituiu sim a igreja de Israel. A igreja do momento e por toda a eternidade, a igreja do momento e por toda a eternidade é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está acima daquela que foi ou fora a esposa ou o corpo de Deus por meio dos seus servos, os profetas. Então, como o último Adão de Deus, como o único pastor de Deus, como o último profeta de Deus em nossos dias, portando, carregando comigo mesmo a lei de Sião, o evangelho eterno e o selo do Deus vivo, eu sou o Messias do eterno Criador. Eu sou o Cristo do Senhor Jesus para que todos vós venham praticar a santidade, a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, conforme determinou o Senhor por meu intermédio, através da lei de Cristo Jesus Sião, a lei de Sião. E por quê? Porque foi feito um acréscimo, ou ainda houve uma mudança, né? Houve uma troca de sacerdócio e da lei. Portanto, o meu sacerdócio, o sacerdócio de Deus para mim e por meu intermédio em nossos dias, é o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Vocês ainda estão praticando o sacerdócio temporário na ordem dos levitas. Tudo isso foi revogado ou feito extinto para sempre. E a lei de Deus por meu intermédio é a lei de Sião. Mas a lei de Moisés, a lei mosaica ou a lei judaica de 613 ou 616 mandamentos, pelo antigo sacerdócio temporário na ordem dos levitas, tudo isso foi revogado e feito extinto para sempre. Então, com o envio, né? Com o envio de Cristo pelo Senhor sobre mim em nossos dias, né? O meu sacerdócio e a lei de Sião, o selo do Deus vivo por meu intermédio, né? Tanto a lei de Sião quanto o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque não é e não será mais a lei mosaica, a lei judaica ou ainda o sacerdócio temporário na ordem dos levitas. Né? É impossível para Deus, por meu intermédio, restaurar algo que já foi revogado ou feito extinto para sempre. Mas toda a população mundial, seguindo, imitando, copiando e pirateando as abominações da nação pecaminosa de Israel, pararam no tempo. E assim toda a população mundial permanece em pecado, porque são transgressores da lei e do sábado da criação de Deus, por meu intermédio, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. Portanto, uma questão final ao povo, à população, né, manauara, da cidade de Manaus, né, a população do estado do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro. O sábado de hoje, dia 2 de outubro de 2021, né, depois de toda esta explicação ou explanação do Senhor por meu intermédio, o sábado de hoje, dia 2 de outubro de 2021, é o sábado de Deus por meu intermédio, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, ou vocês estão comemorando, idolatrando, guardando e lembrando do falso sábado
pelo calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, a grande Babilônia, mãe das meretrizes e abominações de toda a terra. Portanto, o que vocês farão ao saber destas revelações do Pai Eterno sobre mim, agora em nossos dias, os dias de hoje? O que vocês farão? Vão permanecer na desgraça do ensino e do aprendizado errado, dado início ao princípio pelos profetas de Jerusalém, da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre? Ou vocês vão querer consertar a própria merda que fizeram? Vocês vão permanecer na desgraça e na abominação contra o Pai e contra o Filho, porque o Pai é sobre mim, né? E sobre mim é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Portanto, ao saber da verdade, ao saber das revelações, dos mistérios ou segredos de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, os dias de hoje, ao saber das revelações de Deus por meu intermédio, vocês vão querer consertar, né? Vocês vão querer cooperar no que diz respeito à restauração da vinha do Senhor, outrora danhada ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, ou vocês vão permanecer na desgraça e na abominação do ensino e do aprendizado errado e, portanto, já se fizeram ou se tornaram réu de juízo confesso por toda a eternidade. O que vão aceitar? O que vão querer? O que vão receber a nação e a população, o povo de Manaus, o povo manauara, amazonense, brasileiro e mundial? O que vocês vão aceitar, receber ou confessar? Se a lei de Deus por meu intermédio, a lei de Sião, até porque houve um acréscimo ou uma mudança da lei e do sacerdócio, né? Nada do sacerdócio ou da lei judaica antiga, nada do sacerdócio antigo pode ser restaurado, é abominação. O Senhor jamais haveria de restaurar o sacerdócio antigo, né? Na ordem dos levitas. Jamais. Então, vocês sabendo da revelação dos mistérios e segredos de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, o que vocês vão aceitar, receber ou confessar? Vocês vão permanecer fazendo o propósito e a vontade do diabo e de Satanás no rabo de todos, na consciência, na alma ou na mente de todos? Ou vocês vão cumprir com todo o propósito e o desejo do eterno Criador, por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, os dias de hoje? Vocês vão continuar obedecendo e acreditando, tendo fé no espírito do diabo e de Satanás, por meio da nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição? Ou vocês vão acreditar, ter fé e obedecer toda a lei e a imutável ou indivisível palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, os dias de hoje? Eis a questão a todos vós no final desta mensagem bíblica ou profética de Deus por meu intermédio, a todos vós em nossos dias, os dias de hoje. Glória a Deus por toda a eternidade. Aleluia. Amém.